Capítulo 27. Jeová também disse a Moisés: Diga aos israelitas: se um homem fizer um voto especial de oferecer a Jeová o valor estabelecido de uma pessoa, o valor estabelecido de um homem de 20 a 60 anos de idade será de 50 siclos de prata, segundo o ciclo padrão do lugar santo. Mas no caso de uma mulher, o valor estabelecido será de 30 siclos. Se for alguém de 5 a 20 anos de idade, o valor estabelecido será de 20 siclos no caso de um homem e de 10 siclos no caso de uma mulher. Se for alguém de 1 mês aos 5 anos de idade, o valor estabelecido será de 5 siclos de prata no caso de um menino e 3 siclos de prata no caso de uma menina. Se for alguém de 60 anos para cima, o valor estabelecido será de 15 siclos no caso de um homem e de 10 siclos no caso de uma mulher. Mas se aquele que fez o voto for pobre demais para pagar o valor estabelecido, a pessoa ficará diante do sacerdote e o sacerdote estabelecerá um valor para ela. O sacerdote fará a avaliação segundo os recursos daquele que fez o voto. Se o voto envolver um animal que pode ser apresentado numa oferta a Jeová, o que for dado a Jeová se tornará algo sagrado. Ele não pode substituí-lo, nem pode trocá-lo, o bom pelo ruim ou o ruim pelo bom. Mas se ele trocar um animal por outro, tanto o primeiro animal como o que o substituiu se tornarão sagrados. Se for um animal impuro, que não pode ser apresentado como oferta a Jeová, o ofertante fará o animal ficar diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará então segundo a sua qualidade e o animal terá o valor que o sacerdote estabelecer. Mas se ele quiser resgatá-lo, dará o valor estabelecido para o animal acrescido de 1/5. E se um homem santificar sua casa como algo sagrado para Jeová, o sacerdote a avaliará segundo sua qualidade. Ela custará o que o sacerdote estabelecer. Mas se aquele que santificar sua casa quiser resgatá-la, ele dará então o valor estabelecido, acrescido de 1/5, e ela se tornará dele. Se um homem santificar para Jeová parte do campo que ele possui, o valor será estabelecido de acordo com a quantidade de semente necessária para semeá-lo. Um homer de semente de cevada valerá 50 siclos de prata. Se ele santificar seu campo no ano do jubileu, o valor que foi estabelecido não deve mudar. Se ele santificar seu campo depois do jubileu, o sacerdote calculará para ele o valor de acordo com os anos que faltarem até o próximo ano do jubileu, e deve-se fazer um abatimento do valor estabelecido. Mas se aquele que santificou o campo quiser resgatá-lo, ele dará o valor estabelecido acrescido de 1/5, e o campo continuará a ser dele. No entanto, se ele não resgatar o campo, e o campo for vendido a outro homem, não poderá ser resgatado. Quando o campo ficar livre no jubileu, ele se tornará algo sagrado para Jeová, como campo devotado a ele. O campo se tornará propriedade dos sacerdotes. Se um homem santificar para Jeová um campo que comprou, que não for parte da sua propriedade hereditária, o sacerdote calculará para ele o valor de acordo com o número de anos até o ano do jubileu, e ele dará no mesmo dia o valor estabelecido. É algo sagrado para Jeová. No ano do jubileu, o campo voltará àquele de quem ele o comprou, àquele a quem a terra pertence. Todo valor deve ser estabelecido segundo o ciclo padrão do lugar santo. O ciclo deve ser de 20 geras. Mas ninguém deve santificar o primogênito dentre os animais, visto que ele nasce como primogênito para Jeová. Quer seja touro, quer ovelha, já pertence a Jeová. Se for o primogênito de um animal impuro, e ele o remir segundo o valor estabelecido, ele deve dar o valor do animal acrescido de 1/5. Mas se o animal não for resgatado, será vendido segundo o valor estabelecido. No entanto, nada que um homem devotar incondicionalmente a Jeová,
Dentre tudo o que for seu, pode ser vendido ou resgatado, seja pessoa, seja animal, seja um campo que ele possua. Tudo que for devotado é algo santíssimo para Jeová. Além disso, nenhuma pessoa que tenha sido condenada à destruição pode ser remida. Essa pessoa, sem falta, deve ser morta. Toda a 10ª parte da terra, quer dos produtos do campo, quer dos frutos das árvores, pertence a Jeová. É algo sagrado para Jeová. Se um homem quiser resgatar algo da sua 10ª parte, deve dar o valor dela acrescido de 1/5. Quanto a toda a 10ª parte dos bois e das ovelhas, o 10º animal de tudo que passar debaixo do cajado deve se tornar algo sagrado para Jeová. Ele não deve examinar se o animal é bom ou ruim, nem deve trocá-lo. Mas se ele tentar trocá-lo, tanto o primeiro animal como o que o substituiu devem se tornar sagrados. O animal não pode ser resgatado. Esses são os mandamentos que Jeová deu a Moisés para os israelitas no Monte Sinai.